Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um encontro aqui dos Médicos da Mergs, nossas reuniões periódicas de estudo, de aprendizado. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos a nossa colega Andréia, que é neurologista do Hospital de Clínicas, que vai nos falar sobre um tema muito relevante, que são bem a área dela, né? O estudo da mente, do cérebro em desequilíbrio, segundo os ensinamentos de André Luiz, né? Então, Andréia, já te passo de imediato a palavra. Estamos ansiosos aí para a tua apresentação. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz em poder compartilhar os estudos com vocês, em podermos dividirmos o que sabemos, que cada um já estudou sobre o assunto, e podermos juntos melhorarmos nesse entendimento tão importante nos trazido por Chico Xavier através das obras de André Luiz. Então, o objetivo dessa exposição é a gente poder conversar um pouco sobre a evolução do cérebro desde os répteis, o entendimento do cérebro trino do Paul MacLean, comentado por Joana de Ângeles na série psicológica dela. E aí a gente entra no entendimento de Calderaro, explicando para André Luiz a situação de Pedro e Camila. Então, por isso a importância da gente olhar no aspecto evolutivo para a gente poder entender essas três casas mentais. Antes da gente iniciar a exposição da aula, acho que a gente podia fazer uma reflexão como prece sobre o amor, né? A gente sabe que o nosso corpo, ele existe uma unidade corpo-mente, né? E que nossos pensamentos, a nossa mente influenciam o nosso corpo físico. Nos aspectos evolutivos, isso a gente vai ver na evolução do sistema nervoso. Dentro dos ensinamentos que a gente tem, das obras de Kardec, das obras de Chico Xavier, pelo Emmanuel, sobre o Evangelho de Emmanuel, das cartas de Paulo, a gente sabe a importância do amor, assim como Jesus nos ensinou, assim como São Francisco nos ensinou, assim como Paulo de Tarso nos ensinou, a importância do amor na nossa conduta, na nossa trajetória, e como isso influencia esse amor em ação muito mais do que as nossas palavras. Como a gente está estudando esse equilíbrio entre mente e cérebro, então acho importante a gente falar um pouco sobre amor para poder amenizar e melhorar o equilíbrio entre a mente e o cérebro, né, e poder auxiliar aquelas pessoas, os aflitos, e nos auxiliar também, nos amando. Então o amor, ele não se define, o amor não se pronuncia, o amor ele se sente através dos poros da pele espiritual. O amor se transforma em aconchego e em equilíbrio, em desejo de auxiliar e auxiliar. O amor se transmite através do olhar da alma, com compaixão, se transmite através do intuito de progresso em benefício de todos os seres. Se conecta com o Ser Supremo, que rege o universo, se alinha com a natureza, se perpetua com a vontade. O amor se faz do substrato da boa-fé, que rege os seres benevolentes. O amor é a fórmula que rejuvenesce as almas na escalada da evolução. O se manter jovial se manifesta não através do físico perene, mas através dos corpos espirituais, que se transformam a cada caminhada nas bem-aventuranças, na potência das almas em curar as feridas próprias e a do próximo. O amor está no ato que se manifesta através da boa índole, está na prece que irradia ondas de amor aos necessitados, está na abnegação de si mesmo perante o próximo, está na paciência que transcorre os corpos movidos pelo trabalho fecundo.
O amor muitas vezes se confunde com a paixão, mas o tempo será o ex-professor das intempéries que o humano sofre pelas paixões desenfreadas pelas vaidades. O amor nutre nossas almas, com alimento que transborda dos céus, em auxílio àqueles que almejam a caridade sublime, ensinada por nosso Mestre Jesus. Viemos em prol do progresso, e quando retornarmos, continuaremos trabalhando em prol do progresso, pois o trabalho no bem não se termina, se perpetua, para que o equilíbrio seja mantido assim que atingido. Não olvidemos os percalços encontrados, e sim soerguemos nossos seres nas virtudes cardeais, e cheguemos ao meio se distanciando dos vícios da falta e do excesso, ensinado desde os tempos platônicos. O amor se mostrará incondicional quando, através do contato com as injustiças relacionadas ao germe do orgulho e egoísmo, nos mostremos firmes nos propósitos do exercício da humildade, associado à prática da coragem, da temperança, da prudência e da justiça nas defesas dos aflitos. As bem-aventuranças devem ser estudadas e praticadas a cada dia de nossas vidas. Então, gostaria de deixar essa reflexão escrita no ano passado, para a gente poder iniciar já nessa reflexão do amor, para a gente ter um entendimento que a gente vai entender, principalmente no final da exposição, o que auxiliou, então, Pedro e Camilo, como foi o auxílio dele de forma efetiva, foi através do amor, né, da prece, de alguém que tinha muito amor. Então, Calderaro, aqui no Mundo Maiar, então a gente tem o Pedro e o Camilo. Houve um caso de assassinato, né? E então eles ficavam unidos, a pessoa que tinha falecido ficava unida a essa pessoa que havia sido cometido o crime, e mesmo que a pessoa que tenha cometido o crime através do trabalho, através de uma esposa que ele encontrou, formou uma família, mas a consciência dele nunca deixava ele tranquilo, então ele trabalhava muito para que os pensamentos não perturbassem, mas mesmo assim, aquela pessoa que se sentiu agredida e ferida com o acontecimento ficava ligado a ele, então eles estavam nessa situação para tentar auxiliar ambos, o encarnado e o desencarnado, perante esse processo de doença que Calderaro nos explica no livro. Para o André Luiz, num momento de socorro, a mente desequilibrada, estudar detidamente o cérebro do encarnado e do desencarnado, né? Para ele poder ter um entendimento do que estava acontecendo. Então, ele explicava que estava numa posição desarmônica, porque aí situa-se o órgão de manifestação da atividade espiritual. Então, a importância do estudo que Calderaro ensinava a André Luiz nesse momento de acolhimento de ambos, né? O Pedro e o Camilo, nas situações essas de angústia e aflição e mágoa. Uhum. Mas antes da gente entrar nesses aspectos no ensinamento Calderaro, eu acho importante a gente ter um entendimento de como funciona o cérebro humano e ter uma ideia do aspecto evolutivo, para a gente entender as explicações de Calderaro. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem em torno de 100 bilhões de neurônios no cérebro humano. Aqui nós temos uma imagem de uma tractografia, que através de ressonância tu consegue ver todas essas fibras que atravessam o corpo caloso, que vai do córtex frontal a outras estruturas, as vias dopaminérgicas. Então dá para ver essas conexões de fibras que são inúmeras, né? Através do corpo caloso passa mais de 250 milhões de axônios, e há mais de 100 mil quilômetros de interconexões no nosso cérebro humano. Então, só para a gente ter uma ideia, a distância, o diâmetro
da Terra, a distância do núcleo até a crosta, é em torno de 35 mil quilômetros. Então, para a gente ter uma ideia da quantidade de interconexões que a gente tem. E em relação à capacidade de armazenamento do cérebro, ele tem uma capacidade de 1,25 vezes 10 na 12 bytes. Então, eu calculei aqui a fórmula para a gente ter uma ideia. Esse número equivale a 12.500 gigabytes. Um computador que nós usamos normalmente tem a memória de 16 GB, 14 GB. Os maiores computadores tem computadores bem potentes, principalmente nos Estados Unidos, e também tem no Brasil, que chegam a quase 50 mil gigabytes, mas são computadores super potentes. Mas para vocês terem uma ideia da potência do cérebro humano, né? 12.500 gigabytes. Então, através de toda essa capacidade, a gente tem que estar atento para a importância de nós estarmos sempre em estímulo do nosso cérebro, né, em todos os sentidos, e tentando estimular o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, com o raciocínio relacionado ao hemisfério esquerdo e com o aspecto cultural do hemisfério direito, e para a gente poder usufruir de toda essa capacidade do nosso cérebro e poder manter essas conexões, né, nos mantendo mais saudável por muito mais anos de vida. Então, gosto muito de linkar nas aulas arte e poesia, porque eu acredito que isso tem muita associação com o que nós estamos conversando em termos de mente e cérebro humano. E aqui eu trouxe essa figura de Cândido Portinari. Portinari, então, é um paulista que desde pequeno, família muito humilde, ele não teve a possibilidade de estudar. Em algum momento ele foi convidado para auxiliar em termos de pintura, se eu não me engano, numa igreja da cidade dele, e ele foi reconhecido aí. Então, depois ele foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola de Belas Artes, e de 1928 a 1930 ele ficou em Paris para aprendizado em relação às pinturas. Então ele tem, nessa época que vocês veem na Segunda Guerra Mundial, 1944, ele tem um aspecto social bem importante. Então ele pinta e através da pintura a gente consegue entender a expressão dos sentimentos desse artista, né? Então, através da pintura, se vocês olharem, a gente consegue perceber o sentimento dele, a mente dele, os pensamentos no momento que ele estava pintando. Então, por isso, desse link, dessa analogia com o assunto que nós estamos estudando. Se vocês observarem aqui o Portinari nessa época, que tinha um cunho muito mais social, ele pinta essa obra e vocês percebem aqui uma família de retirantes, né, do Nordeste. Vocês percebem as crianças como são emagrecidas, que a gente consegue ver a menina do colo até tá sem roupa pelo contexto social, todos estão de pé descalço. Tem um menino que está com a barriga d'água, que se chama esquistossomose, e os pais com aquele aspecto de medo, de pavor do que seria o futuro deles. Né? Se vocês observarem, tem pássaros voando na parte superior da pintura, são os urubus, né? Os abutres que sabem que em algum momento vai ter alimentos para eles. Então ele tem essa expressão na pintura dele que expressa bem o momento e o cunho social que ele vinha tendo nas suas obras nesse momento. E a gente traz aqui uma poesia relacionada a esse sentimento e ao sentimento, como a gente está falando do aspecto evolutivo do cérebro, a esse sentimento que a gente não termina, né? Como Emmanuel nos ensinou, a consciência imortal. E essa poesia foi escrita para um médico ateu, no momento que ele perdeu o pai dele. Então, é uma forma da gente expressar para as pessoas que não têm o entendimento, não têm a crença
de que a vida continua, que a vida física é só uma etapa, a gente expressar a importância desse nosso aspecto evolutivo, que nós sempre somos um pouco de nossos pais, né, de nossa ancestralidade, dos nossos antecedentes, nossos ancestrais. Então, os anos passam e crescemos. Nunca mais seremos os mesmos, mas sempre seremos um pouco de nossos pais, seremos um pouco dos filhos, dos amigos. Tá com um videozinho na frente ali da... Mas não deixaremos jamais de sermos um pouco de nossos pais. E os anos passam e crescemos. Um dia nós o perderemos, mas entenderemos que a vida tem uma mensagem a ser entendida. E que se não entendemos é porque ainda não crescemos, porque ainda precisamos sentar num degrau de nossa infância, no jardim, um brinquedo de criança, onde encontraremos, nunca mais seremos os mesmos, mas para sempre seremos um pouco de nossos pais. Por isso é que a vida é eterna e ninguém morre jamais. Então, a importância dessa nosso entendimento para que isso auxilie nós até no contexto desse equilíbrio de mente, né, tão almejado nesse autodescobrimento de quem somos, para a gente conseguir manter a mente equilibrada e assim conseguir se manter íntegro o mais possível perante os percalços que a gente passa pela vida. Então, essa poesia e a obra de Portinari tem esse sentido. Se vocês verem a capa do livro de Miramês, de João Nunes Maia, é a capa referente a essa igreja que Cândido Portinari auxiliou na pintura, né? Então, é a igreja lá de Belo Horizonte, de 1944, na qual ali é a igreja de São Francisco. O próprio São Francisco de Assis, nessa mesma obra, coloca: vendo a obra, vejo Deus, sentindo Deus, sou amor. Então, para vocês terem esse link do que a gente começou na aula falando sobre o amor, do que a gente falou um pouco de arte e poesia, e que vendo a obra a gente percebe os sentimentos do artista em relação ao momento que ele fez a obra, e vendo a obra de tudo que está em nossa volta, a gente... São Francisco de Assis falava, ele vê Deus, né? Ele sentindo Deus, ele é amor. Então, essa é importante. Daí perguntaram para o pai Francisco nesse livro, né, o que é amor. E por que eu trouxe isso aqui para a gente, antes da gente conversar sobre o aspecto de André Luiz? Porque o amor é o que nos cura, é o que nos move, e o amor está relacionado com a nossa profissão como médicos, né? E se desenvolvemos o dom de curar todos os enfermos e curá-los sem a presença de amor, essa cura será mera vaidade, será uma cura morta, porque somente o amor é vivo, né? O amor é paz, o amor é entendimento, é caridade, é o amor em ação, em todos os seus aspectos. Isso o pai Francisco explicou quando perguntaram para ele o que é amor no livro de João Nunes Maia. E isso está muito associado com a nossa profissão. E por que eu estou trazendo isso? E aqui tem mais uma pintura de Cândido Portinari, de 41, de São Francisco de Assis, porque isso vai ser extremamente importante no momento que a gente lida com esse aspecto da doença física e mental, do que a gente vai estudar hoje, da mente, do cérebro e desequilíbrio. E aí eu trago só mais um pouquinho de arte para nós, que é Eduardo Munch, né, que é o que pintou o Grito, que muitas vezes a gente confunde com Van Gogh. Ele aqui expressa muito bem, ele perdeu a mãe e a irmã de tuberculose jovem, e ele expressa nessa pintura, e ele tem essa característica de pintar várias vezes em determinadas épocas a mesma pintura, mudando um pouco a cor. Ele expressa que tem uma tia, né, que é a que cuida da menina, porque a mãe já tinha falecido, a tia dele,
não conseguindo olhar a fisionomia da menina que está com tuberculose, mas tem esse travesseiro grande em volta dela, que é esse aspecto de santificando essa menina, né? Esse travesseiro tem uma claridade, é grande em volta da menina, então ele expressa bem os sentimentos dele de dor, porque ele sofreu muito quando ele perdeu essa menina, e essas obras dele era muito estudado por Jung também, já que a gente está num grupo da Merckx que estuda a psicologia junguiana através de Joana de Ângeles, então tem essa associação da menina doente. A gente vai falar aqui na avaliação de Calderaro, quando ele avalia esses dois cérebros, o encarnado e o desencarnado, doentes. Então, essa expressão que a gente vê nessa obra, a gente consegue identificar o sentimento do autor. E aí a gente traz aqui também uma poesia de Augusto dos Anjos. Vocês lembram de Augusto dos Anjos? A gente estudou ele bastante na escola, quando a gente estudava poesia. Ele faleceu cedo, né? Em 1912 ele fez essa poesia dos doentes. Então, como uma cascavel que se enroscava, a cidade do Lázaro dormia. Somente na metrópole vazia, minha cabeça autônoma pensava. Mordia minha obsessão má do que havia sob os meus pés na terra onde eu pisava. Um fígado doente que sangrava e uma garganta de órfão que gemia. Tentava compreender com a conceptiva as funções do encéfalo, a substância viva, que nem Spencer e Haeckel compreendia, e via em mim, coberto de desgraças, o resultado de bilhões de raças que há muitos anos desapareceram. Então, ele tinha essa característica de mostrar de forma bem clara e muitas vezes até rude, não era muito bem vista, principalmente por Olavo Bilaco nessa época, e ele tem essa descrição, então, do momento em que ele estava doente, como ele estava se sentindo naquele momento. Então, a gente traz a questão agora do cérebro trino. Então, a gente fez essa trajetória um pouquinho na cultura, na arte, na poesia, trazendo esse aspecto da mente humana em relação à expressão dos seus pensamentos e sentimentos através da arte, para a gente poder evoluir um pouquinho mais no entendimento depois das explicações de André Luiz. Então, Joana de Ângeles nos traz esse conceito no Triunfo Pessoal, ela fala de Paul MacLean, através do cérebro trino, e aí ela coloca, nele encontramos toda a história antropológica do ser, desde os primórdios, escritos na presença do cérebro réptil, passando pelo mamífero e alcançando o neocórtex, onde permanecem valiosas possibilidades ainda não identificadas de todo. Então, ela fala desse cientista importante, na qual fala já desse aspecto evolutivo do cérebro, então a importância de a gente ter esse entendimento para ter o entendimento da explicação de Calderaro a André Luiz. Então, a gente vem desde esse cérebro réptil até esse cérebro com esse neocórtex mais diferenciado que nós vemos nos mamíferos superiores. Então, o Paul MacLean divide, então, nesses 3 andares, que é o arquipálio, ou cérebro primitivo, que seria o tronco cerebral, o 1 ali, né? Então, é o primeiro, o cérebro mais primitivo no aspecto evolutivo, que é do réptil, né? O cérebro intermediário, ou palio, que seria o sistema límbico, né? A região das emoções, e o neopáleo, que é o cérebro racional, que compreende a maior parte dos hemisférios, que é o 3 ali, que está associado nos mamíferos superiores, principalmente. E ele é a mãe da invenção e o pai do pensamento. Então, esse neocórtex, esse terceiro item, né, que distingue nós, os mamíferos superiores, essa capacidade de raciocinar, esse é a mãe da invenção e o pai do pensamento. Então, nos diferencia, e isso tem associação com o que André Luiz explica nas obras dele. Para a gente ter uma ideia da diferença aqui do Paul MacLean,
que foi em 1983, né? Antes tinha o circuito de Papez, que estava relacionado com 1937, que está relacionado com as emoções, para a gente ter uma ideia da diferença da explicação de Paul MacLean para Papez. Então, ele envolve um circuito mais diferenciado, na qual está associado ali o córtex entorrinal, que a gente vê no aspecto evolutivo no surgimento, na qual o hipocampo, através do fônix, se liga ao hipotálamo e tem essas conexões aí com o tálamo, o núcleo anterior do tálamo, e todo esse aspecto funcionando em termos dos afetos e emoções. Então, por exemplo, nós temos um paciente com uma encefalite límbica, uma encefalite nessa topografia que pega os hipocampos, eles vão ter amnésia, vão ter alterações de afetos e comportamentos. Então, esse é o circuito dos afetos e o comportamento, que, segundo André Luiz, seria a segunda casa mental, segundo Paul MacLean também, tá? Que é o sistema límbico, então, do cérebro trino de Paul MacLean. Para nós ter uma ideia que no aspecto evolutivo ali a gente tem o cérebro dos peixes, tá? Depois o cérebro dos anfíbios. Vocês conseguem ver o mouse? No cérebro dos anfíbios, então, e Sim, répteis. conseguimos. Ótimo. A gente consegue ver aqui no número 4, né? Começa a surgir as estruturas olfatórias, tá? Então, começa a se diferenciar dos peixes, é a estrutura olfatória que diferencia aqui nos anfíbios e répteis, tá? Nos mamíferos, aqui surge o neocórtex, que é o número 9. Então, esse é o aspecto evolutivo do cérebro. Em termos de, no homem, a gente tem desde lá dos australopithecus, que é mais ou menos 2,8 milhões de anos, ao Homo erectus, 1,5 milhões de anos, e o primeiro Homo sapiens, que é o Homo de Neanderthalis, que é em torno de 200, alguns falam 400 mil anos, até o Homo sapiens sapiens, que é em torno de 100 mil anos, a gente vê uma diferença na estrutura cerebral, né? A gente vê que esse cérebro se diferencia principalmente nessa região neocortical. Aqui a gente tem um artigo da Fronteiras da Neuroanatomia de 1914, que a gente vê essa diferença do sistema neocortical, comparando o chimpanzé, por exemplo, que tem um peso de 420 gramas, para o Homo sapiens, que é em torno de 1.350 gramas, o cérebro humano. Aqui a gente tem no Homo de Neanderthals, que foi descoberto na Alemanha, se eu não me engano, ele tinha uma estrutura cerebral um pouco maior, mas em termos de formação do neocórtex mais especializadas é através do Homo sapiens sapiens. Joana de Angelis nos fala num livro dela da série psicológica que o Homo sapiens vai evoluir para o Homo tecnológicos e depois para o Homo noecticus, ou seja, a gente vai chegar no Homo noecticus, que é o homem da transformação moral, na qual a gente vai ligar a ciência e a espiritualidade em termos éticos, a verdadeira transformação moral. Nós estaríamos, segundo o que ela explica na obra, provavelmente na fase do Homo tecnológicos, que é o que a gente está na marra agora, tentando aprender a lidar com essa parte tecnológica, né? Então, a gente vê aqui o desenvolvimento filogenético das estruturas cerebrais, em termos de milhões de anos, vocês vão ver ali 230 milhões de anos no mamífero, sistema límbico, neocórtex, lá os peixes, medula e tronco encefálico há 400 milhões de anos, e o desenvolvimento de neocórtex em torno de 5 milhões de anos. Nós temos aqui a comparação no aspecto evolutivo dos animais, então a gente sabe que nós temos esse aspecto evolutivo, né, passando pelos 3 reinos. Então é importante a gente entender esse aspecto evolutivo cerebral para a gente poder entender as obras de André Luiz. Então, o cérebro, se vocês olharem aqui o cérebro do gambá, né,
do gato, já se diferenciando do chimpanzé para o homem, né? A diferença no tamanho e na diferença nas circunvoluções e na estrutura do neocórtex. Isso vai evoluindo através da escalada evolutiva. Na criança, nós, quando estamos em formação, da parte da embriogênese até o nascimento, também há essa diferenciação, né, do tubo neural, na qual se divide, formando a questão do diencéfalo, formando os hemisférios cerebrais e organizando toda essa questão do nosso encéfalo em si, né, formando as partes importantes para poder desenvolver esse cérebro humano e estar apto à vida da melhor forma possível. Então, nós temos o arquicórtex, que é o hipocampo, o paleocórtex, que é o córtex olfatório. Se vocês lembrarem ali, a gente mostrou que o bulbo olfatório já está presente nos répteis. Mesocórtex, que é o córtex do cíngulo, que a gente viu, o hipocampo, e o córtex orbital da ínsula, e o neocórtex, que é o córtex motor, que nos faz ter a motricidade, né, a capacidade de escrever, por exemplo, e a capacidade motor, o sensitivo de sentir, visual, o córtex occipital, que nos proporciona a visão, os campos visuais, o auditivo, e o córtex da linguagem, que é presente nos humanos. No aspecto evolutivo, para a gente ter uma ideia do crescimento desse cérebro, tem esse estudo que nos mostra avaliar o canal da passagem das carótidas, né, avaliando os crânios desde o início lá da evolução de milhões de anos, e se viu que esse canal era maior em relação ao fluxo da carótida nesses cérebros, o fluxo sanguíneo, e esse orifício era maior no aspecto evolutivo até chegar onde nós estamos, que é o Homo sapiens. Então, tinha um canal ósseo com a passagem de um fluxo carotídeo através desse canal maior, porque era um cérebro que necessitava esse suporte nesse estudo demonstrado. E aí, então, a gente entra nas descrições de André Luiz, na qual ele descreve as questões do lobo frontal, gânglios da base e tronco cerebral, para a gente ter uma ideia, para quando a gente não lembra, né? Então, os lobos frontais tem essa região mais frontal, né? Como ele diz, na região anterior da cabeça, da estrutura craniana, na qual tem aspectos importantes em termos motores e também linguagem. Os gânglios da base estão mais no centro, né? Aqui tem um corte coronal, na qual a gente vê os gânglios da base estão relacionados com a capacidade dos movimentos, principalmente, e o tálamo. Então, para a gente ter uma ideia, relembrar um pouquinho dessa neuroanatomia nas descrições de André Luiz. E aí o tronco cerebral, nessa região que vai dar origem depois à medula espinhal. Então, aqui Calderaro pede para André analisar o cérebro do encarnado e desencarnado, né? E as semelhanças eram bem semelhantes, e ele colocava que tinha mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal. Então, ele conseguia perceber a diferença de iluminação através dos trajetos das 3 casas mentais estudadas por André Luiz. Então, ele estava em observação, ele colocou a mão na fronte, né, e conseguia perceber como estava o cérebro dele. Então, a gente tem essas 3 partes que interagem, né, como se fossem andares uma com a outra. Sérgio Lopes explica bem isso nas aulas dele, que a gente tem um mundo celeste nos nossos lobos frontais, né? E a gente tem um mundo primitivo também no nosso mesmo cérebro. Então, está tudo dentro de nós através desse aspecto primitivo que vem dos instintos desse cérebro mais inferior. E ele divide isso,
a meta superior, nessa parte frontal, as conquistas atuais no cérebro intermediário e as vivências anteriores, os aspectos evolutivos no cérebro instintivo, que forma o tronco e medula espinhal, porque lá nós temos o nosso aspecto instintivo, né? Muitas vezes, ainda bem que nós evoluímos, né? Como nós agiríamos há muitos anos atrás nos aspectos instintos se alguém nos faz mal. Ia sair no instinto, né? Não ia usar a palavra, não ia frear o seu comportamento. Então, esse aspecto mais instintivo está ainda dentro de nós e cabe a nós fazer uma ligação, andar por todos esses andares e ter a capacidade de raciocínio para saber quando uma conduta não deve ser feita, né? Então, e aí André Luiz pergunta se o cérebro desencarnado é suscetível de adoecer. E aí o que a gente traz aqui, porque a importância da gente ter um entendimento do aspecto evolutivo do cérebro, tanto na evolução humana, desde da embriogênese, quanto no aspecto desde do cérebro lá do réptil até os mamíferos inferiores e superiores. Por que nós temos essa importância? Porque o Calderaro fala da importância da psicologia equilibrada em fisiologia equilibrada. Então, no Livro dos Espíritos, se pergunta, é certo dizer que os espíritos são imateriais, né? E o que responde ali? Imaterial não seria, né? O termo não seria apropriado. O mais exato seria uma matéria quintessenciada, essa matéria eterizada, que não pode ser percebida ainda por muitos de nós, pelos nossos sentidos. Mas ele conseguia ver como algo semimaterial relacionado a um corpo perispirítico, esse cérebro desencarnado, pelos aspectos mentais dele no pretérito, na vida pretérita, com funcionamento anormal, por mágoa, né, por ter descido da primeira casa mental para essa casa mental mais instintiva, que nos move com as emoções, né, e ele não conseguia andar para essa casa superior. Então, essas moléstias da alma se refletem no cérebro, que é o nosso instrumento da mente. Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos, todos se refletem no nosso sistema cerebral, no nosso sistema nervoso, e isso Calderaro explica para André Luiz, né? Então, ele explica também que através dele a gente se une à luz ou à treva, ao bem, ao mal. E existe a química fisiológica, também temos a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica. Existindo extrema dificuldade em definir os pontos de ação independente, ou seja, é quase impossível ver essa fronteira divisória, né? O espírito mais sábio não se animaria a localizar a ponto onde termina e começa a matéria. Então, ele estava explicando que através do cérebro ele conseguia perceber as moléstias da alma e que muitas vezes é quase impossível identificar onde começa um e termina outro, né? Então, ele continua explicando o papel dos neurônios, né? E que ali no cérebro inicia o império da química espiritual. É um órgão de expressão mental e ele reclama personalidades químicas do tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas, lembradas, sempre que oportuno ou necessário. Ou seja, todas as nossas memórias ficam ali gravadas, né? E muitas vezes a gente arquiva e a gente precisa lembrar dela sempre quando necessário. Vai ficar marcado, mesmo que nós não queremos em algum momento saber, né? Ou identificar isso que Joana de Ângeles nos fala através da psicologia junguiana, que são as sombras, né? As nossas dificuldades em poder
olhar para elas e poder tratá-las, amá-las e reconhecê-las para poder ir adiante através do autodescobrimento e do entendimento necessário. Então, ele explica que tem neurônios sensitivos, motores, intermediários, existem os que recebem as sensações, recolhem e expressam, né, tudo através dessas impressões da consciência. E ele explica também que a mente é orientadora desse universo microscópio, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Então, dela emanam as correntes da vontade. Então, para a gente ter uma ideia do que a gente não visualiza e o quanto existe aí da importância da nossa capacidade de expressar os sentimentos, né? Como é importante a gente poder controlar esses pensamentos, como Emmanuel nos disse, né? Conversações geram conversações, pensamentos geram pensamentos. Então, a importância desse equilíbrio corpo e mente para que a gente possa agir da melhor forma possível, tentando auxiliar as pessoas que nos procuram como médicos. E essa pesquisadora, que é a Candace Pert, ela fala desse termo corpo-mente como unidade funcional, né? As moléculas da emoção fazem acontecer o acorde emocional, ou seja, o vínculo entre o corpo físico e os estados não físicos da consciência. Então, o que está na mente está no corpo. Você pensa com o seu corpo e as palavras que você diz. Então, para vocês verem a importância disso, né? A importância de nós termos esse equilíbrio entre corpo e mente, corpo sã e mente sã, né? Como dizia o Juvenal, na sátira que ele escreveu. Então, vamos refletir sobre isso para ter um entendimento maior. E aí a gente entra um pouquinho numa reflexão, numa poesia do heterônimo de Fernando Pessoa, que ele coloca como Alberto Caeiro, quando escreveu, né? Que ele fala, se a gente refletir um pouco, a gente tem um entendimento sobre quão profunda é essa poesia. Então, eu sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Eu penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. Comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-la tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Então, vocês veem como... Imaginem um guardador de rebanhos, né? Um guardador de todos os seus pensamentos. Quantidade de pensamento que passa por nós é muito grande e que a gente possa selecionar como se fosse um rio de pensamentos que passam do lado da nossa mente, né? Que a gente possa escolher esses pensamentos e possamos, com a verdade, ser feliz, como ele colocou, né, através de Alberto Caeiro. Sei a verdade e sou feliz. Então, pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. Se a gente fechar os olhos e pensar numa flor, a gente vai sentir, dependendo da nossa concentração, o odor da flor, a gente vai ver essa flor. Então, assim como se a gente imaginar, através da nossa memória, porque a gente já cheirou uma flor, se a gente imaginar que a gente está comendo um determinado fruto que a gente gosta muito, a gente pode até ter a capacidade de achar que está sentindo o gosto daquele fruto. Então, vocês veem a importância dessa relação corpo-mente, da gente ter um entendimento disso no momento da gente conseguir auxiliar aqueles que nos procuram e poder ter um entendimento melhor desse desequilíbrio mente-corpo, né?
Então, aqui ele explica que a mente criminosa passou-se a fixar na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário das manifestações da consciência divina. Então, ocorreu esse desequilíbrio na organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora dele, implantando um caos orgânico. Então, ele se fixou nessa região intermediária, na região das emoções, né? Através desse afeto, dessa mágoa, dessa raiva que ele sentia por aquele encarnado que havia acabado com a vida dele. E através do remorso dele de ter feito, do encarnado ter feito aquele crime, ele conseguia se ligar um ao outro e se mantinham ali quase que em conexão constante, nesse alimento um do outro, prejudicando ambos de seguir adiante, de seguir a sua trajetória através do perdão e do amor. Por isso que a gente falou do amor inicialmente, né? Da importância disso. Então, ele ainda continua explicando, Calderaro, que todo o campo nervoso da criatura constitui representação das potências perispiríticas. E essas potências, elas são conquistadas ao longo de milênios e milênios. Então, através da nossa escalada evolutiva, todo esse processo, essa memória vai ser armazenada nesse nosso corpo perispirídico, que faz parte do plasma divino, do fluido cósmico universal, né? E isso vai ficar marcado e acaba se manifestando nesse campo nervoso da criatura que ele fala. Então, através dele, sentimos os fenômenos exteriores, segundo a nossa capacidade de receber, que é determinada pela experiência. Por isso que varia de pessoa a pessoa. Cada indivíduo revela conforme o progresso realizado. Então, de acordo com o progresso da caminhada de cada um, vai ter essa percepção diferente uma da outra. A gente traz aqui, então, essa obra de Tarsila do Amaral, dos operários, para a gente refletir em relação a isso que Calderaro está nos ensinando e André Luiz nos ensina, né, da mente e das ondas de pensamento e da influência nesse nosso corpo perispiritual, olhando os operários rapidamente, olhando na primeira olhada, a gente pensa que parece todos iguais, né? Parece ter o mesmo formato de rosto, parece ter a mesma fisionomia, olhando rapidamente. Agora, se a gente olhar com mais detalhe, a gente vai olhar diferenças para onde está olhando, na fisionomia dos olhos. A gente vai notar que alguns têm feições diferentes. Então, se a gente observar com mais detalhe cada indivíduo, a gente vê que eles têm as suas individualidades e essas diferenças entre eles. E isso é através, principalmente, disso que a gente vai conversar agora, né? Como alicerce vivo de todas as relações no plano físico, extrafísico, aqui no mecanismo de mediunidade, André Luiz explica, encontramos o pensamento por agente essencial, e se graduar nos mais diversos tipos de onda, desde os raios ultra super curtos, que se exprimem em regiões langélicas, passando para ondas curtas, médias e longas que se exprimem na mente humana, até os animais que têm as ondas mais fragmentadas. Então, a gente tem essa capacidade, através do nosso pensamento e através da escalada evolutiva nossa, de formar esse campo mental que vai influenciar na nossa caminhada, na forma de nós sermos, né, e agirmos. E como é que foi que eles conseguiram auxiliar Pedro e Camilo, né? André Luiz perguntou
E se a gente só não ia adiantar, né, perguntando para o Calderaro, se a gente só conversasse um diálogo, vamos tentar ajudá-lo através das palavras, né? Será que eles iam conseguir? Por que a gente falou do amor? Falamos de Francisco de Assis, falamos da nossa importância na escalada evolutiva, no entendimento que tem um tempo, é um passo de cada vez, né? E aí Calderaro explica, falaríamos em vão, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos, porém, quanto apenas conhecemos sem saber amar. Então chega a Cipriana, que faz essa prece e com muito amor e com muito auxílio e entendimento, ela consegue ajudar ambos, né, para seguir a sua trajetória e através do amor e do perdão, assim como Francisco de Assis agia, como Jesus nos ensinou, né, é assim que a gente vai conseguir auxiliar, nos auxiliar, né, quando a gente nos ama, como Jesus nos explicou, amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, né? E então, através desse amor sublime, através de alguém que não precisava ter palavras difíceis ou diferentes, ela precisava ter esse amor, essa moralidade capaz de poder auxiliar realmente que aquelas pessoas que viviam naquela aflição e naquele conflito conseguissem entender o propósito da vida e seguir sua caminhada de forma melhor, né? Não viver nessa aflição. E quantos têm, né? Quantos aflitos nos procuram e muitas vezes a gente pode perder eles, não conseguir auxiliá-los porque a gente precisa escutá-los. Às vezes só escutar a gente já vai estar auxiliando, né? Só através do olhar, do propósito de estar ali escutando, isso também é uma forma de auxílio, né, nesse momento. Então, eu queria mostrar para vocês a prece da Cipriana. Aparece a prece? A minha voz aparece? Sim, a voz, a imagem e a música. Acho que vai ficar na frente aqui os quadrinhos. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas da tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência, para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia, que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos. Emissário do amor divino, não nos conceda a paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando em tua augusta obra terrestre.
Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitavelmente e converter-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e os deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Que assim seja.